Olá pessoal, tudo bem? Para essa aula nós vamos precisar do livro páginas 153 a 155, tá? Fiquem de olho nas orientações que vocês vão receber, porque nessa e nas próximas aulas nós vamos trabalhar muito com música para entender, esse período que nós estamos vendo na história do Brasil. Tudo bem? Então nós vamos conversar bastante, trabalhar muito com música, certo? As músicas vocês vão receber todas na plataforma, tá? A maioria dessas músicas, pessoal, nós vamos trabalhar de forma oral, tá? Só para complementar a explicação. Então, se vocês conseguirem, ouvir a música, na ordem que ela tiver lá na orientação da aula, vai ser melhor. Tudo bem? Não sei se eu falei isso para vocês na próxima aula, tá? Se eu falei, vou reforçar, se eu não falei, fica aqui o recado. Nós vamos trabalhar uma ordem diferente no livro nessas próximas aulas, tá? Nós estamos no capítulo 9, entrando na ditadura militar. Quando terminar o capítulo 9, nós vamos para o capítulo 13, tudo bem? No capítulo 13, nós vamos ver, o que acontece com o final da ditadura militar até os nossos dias. Depois a gente volta para ver o que está acontecendo no restante do mundo no período da Guerra Fria, tudo bem? Então, repetindo, para essa aula, página 153 a 155, tá? O que tiver de atividade, vocês estão recebendo o gabarito. Terminou de fazer a atividade, confere o que vocês fizeram com o gabarito, veja se tem dúvida, se o gabarito tirou essa dúvida, se não tirou, manda por e-mail, certo? E se o que vocês responderam precisa corrigir ou complementar, e mande de volta pela plataforma, para a gente acompanhar o que vocês estão fazendo, tudo bem? Bom, pessoal, então, durante aí o governo do João Goulart, a situação econômica do país se agravou. Para tentar conter essa crise econômica, o governo vai lançar o plano trienal, só que ele teve efeitos mínimos, tá? Não teve o efeito aí que o governo gostaria, tudo bem? As pressões populares então vão crescer, e essas pressões levam o Jango a defender amplas reformas nos setores agrário, administrativo, fiscal e bancário, tá? Essas reformas, elas vão ser conhecidas como reformas de base, certo? E essas reformas, essas medidas, elas foram vistas, pelos opositores, então aquelas pessoas que eram contra, o governo de Jango, como uma ameaça à ordem social vigente, tudo bem? Bom, esse conjunto de propostas, pessoal, eles vão ajudar a entender os interesses que estavam ameaçados, tá? Então, esse conjunto vocês têm lá na página 153. Diante, então, de tanto embate, Jango vai se aproximar, de organizações de esquerda. Quais vão ser essas organizações? A UNE, a União Nacional dos Estudantes, e as ligas camponesas, Ao estimular, as manifestações de apoio, Jango vai provocar, um crescente temor em seus adversários. Lá em 13 de março de 1964, acontece então o comício da Central, que vai ser realizado em frente à Estação Ferroviária Central do Brasil. Nesse comício, o presidente ele vai prometer às entidades de trabalhadores e estudantes que estavam ali presentes reformas profundas, certo? Os conservadores, eles dão uma resposta, a esse comício da Central, organizando aí a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Dessa marcha, pessoal, vão participar setores da igreja,
né, e do empresariado que são contra as propostas de Jango, certo? E eles acreditavam, né, que as propostas de Jango transformariam o Brasil em um país comunista. Tudo bem? A sociedade brasileira, então, ela vai ficar dividida, né? De um lado, os apoiadores do governo e do outro lado, os opositores do governo, né? Aquelas pessoas que iam contra o governo. Tudo bem? Quando, né, lá em 31 de março, né, os oficiais do alto escalão do exército, eles vão se rebelar contra o governo, tá? Esse alto escalão do exército, eles vão ser aí apoiados, né, por alguns governadores, certo? E vão depor aí, né, o presidente. Essa deposição do presidente dava início aí à ditadura militar comandada pelos militares, tá? Então, pessoal, o nosso curto período democrático, né, que tinha se reiniciado com o fim, né, da ditadura do Estado Novo lá em 1945, ela chega ao fim, certo, com um golpe militar. Tudo bem? Bom, com o golpe militar, pessoal, lá em 1964, né, nós vamos ter o que nós vamos chamar aí, né, de os anos de chumbo. Tudo bem? Os anos de chumbo, pessoal, vai ser aí, né, uma denominação, né, de um período em que nós vamos ter uma série de mecanismos, né, que vão estruturar um sistema de intensa repressão e supressão das oposições ao regime militar, tá? Então, por isso que vai ser chamado aí, né, de anos de chumbo. Então, o golpe, né, de 1964, né, vai dar início a uma série de governos militares autoritários que vão durar até 1985, né, quando, através de muita luta, a gente consegue voltar a ser um país democrático e a ditadura militar ela cai. Então, é isso que nós vamos ver ao longo dos capítulos 9 e 13, tá? Por isso que essa inversão na forma de trabalhar, tudo bem? Então, pessoal, durante esse período, né, de ditadura militar, houve uma progressiva anulação das liberdades democráticas e os poderes vão ficar todos concentrados no executivo, tá? No presidente. Tudo bem? Na área econômica, pessoal, os governos militares, eles vão promover a abertura do mercado ao capital, né? Ao dinheiro aí estrangeiro. Tudo bem? E ampliando, então, a internacionalização da nossa economia, tá? Toda essa abertura, né, com toda essa abertura, né, nós vamos ter aí, né, altas taxas de crescimento. Então, esses anos, eles vão ficar conhecidos aí como milagre econômico, tudo bem? Para legitimar, então, o seu poder, né, os militares, eles vão criar aí um eficiente serviço de propaganda, tá? E esse eficiente serviço de propaganda vai buscar despertar o patriotismo da população, utilizando, né, slogan como: este é um país que vai para frente, ninguém segura este país, Brasil, potência do ano 2000, e até, né, Brasil, ame ou deixe. Então, esses eram os slogans aí, né, criados pelo governo militar. Ao mesmo tempo, né, do milagre econômico, né, e da criação, né, de todos esses slogans, né, vão instaurar aí um sistema, né, violento de repressão. Tudo bem? Bom, esses esquemas, pessoal, né, esses sistemas, né, de violenta repressão, né, eles vão ser representados também, né, pelos atos institucionais, certo? Esses atos institucionais, né, vão ser aí mecanismos utilizados aí durante os anos de chumbo, tudo bem? Além dos atos institucionais, né, os anos de chumbo também vão se caracterizar
pela criação de órgãos para controle, prisão e tortura e até de assassinato dos opositores, então das pessoas, né, que estavam aí indo contra o regime militar, tudo bem? Vão criar também, né, órgãos, né, para censurar a imprensa. Tá? Vocês viram na abertura do capítulo, nós temos uma notícia de jornal. E nessa primeira página também, nós temos receitas culinárias, tá? O jornal, antes dele ser impresso, ele passava pelo departamento de censura. Então, se o departamento de censura, né, achava que determinada notícia, né, não poderia ser publicada, ela era tirada. E para o jornal, né, não publicar aí uma edição, né, com páginas em branco, acabava aí, né, colocando receitas culinárias nesses espaços, tá? Então a censura vai ser muito forte aí durante a ditadura militar. Tudo bem? Então, pessoal, em cima, né, de todas essas informações, né, que vocês já receberam, né, nós podemos destacar, né, a opção de setores de esquerda, certo? Em se enganjar na luta armada contra o regime militar, tá? Então, vai ser um período aí, né, bem conturbado aí da nossa história. Tá? Então, pessoal, com o golpe, né, de 64, né, se derrubou um governo legítimo, certo? E quais as características de um golpe? Tudo bem? Momento em que grupos políticos de oposição extrapolam a legalidade. Tá? Esse golpe ele pode ser de forma violenta ou não, tá? O golpe em si, pessoal, não vai ser violento. O que vai ser violento é o que acontece depois de 64, tá? Durante aí os governos dos militares, tá? Aqui que entra, pessoal, a nossa utilização aí de música, tudo bem? Se a gente for pegar, né, a definição de música, a gente pode falar que música é uma forma de representar o mundo, de se relacionar com ele, de concretizar novos mundos. É movimento, é sentimento. Tá? Então a gente vai usar muito da música. No campo político, pessoal, o tempo esquentava no Brasil. Ninguém mais queria saber da bossa nova, tá? Vocês conheceram a bossa nova, né, em aulas anteriores. Tudo bem? Esse tempo quente, pessoal, pedia aí músicas com ritmos e palavras fortes. Então é nesse momento que surge a MPB, né? A música popular brasileira. A MPB, né, ela surge entre os universitários e os intelectuais, tá? Então, né, é um movimento do povo e é um movimento dos músicos do povo. Tá? A MPB, pessoal, e os artistas da MPB foram perseguidos, foram censurados, foram exilados, mas ela resistiu a tudo isso. Tudo bem? Nesse período, pessoal, não podia e nem se devia cantar, né, o Brasil dos militares daquele jeito, né, com aquele amor ufanista, como sambas exaltações, né? Lembra do Ari Barroso, da Aquarela Brasileira, né? Com tudo que estava acontecendo no Brasil, né? Não tinha lógica, né? Cantar esse tipo de música, tudo bem? Mesmo porque essas músicas, elas estavam aí, né? Associadas com o Estado Novo getulista, né? O país, pessoal, estava aí pegando fogo, não havia mais meio termo. Tá? Então, quem não estava contra, estava a favor, tá? Não havia o meio termo. Os sucessos nas rádios e nas lojas ficavam para as músicas mais populares, que ressaltavam as qualidades do país, como a ufanista. País tropical que provocou polêmica justamente por ter aparecido nesse momento feroz da ditadura, em pleno terror, com tantas prisões e torturas, né, sobre a truculenta censura. A música, pessoal, cantava o Brasil como um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, tá? Então essa é uma música aí
que foi lançada no período da ditadura, mas não se encaixava nesse momento em que estávamos vivendo, tá? O nome da música é País Tropical mesmo, tá? Do Jorge Benjor, e vocês vão receber, tá? Essa música na plataforma, tudo bem? Pessoal, o primeiro presidente militar, né, vai ser o Castelo Branco, né? Ele vai governar então de 1964 a 1967, tá? Durante o seu governo, ele vai autorizar inúmeras prisões, vai intervir em sindicatos, vai intervir nas organizações populares e vai caçar direitos políticos, né? De quem é contra o seu governo, tudo bem? No seu governo também, né, ele vai criar aí, né, o Serviço Nacional de Informações, vai fechar o Congresso Nacional e vai decretar alguns atos institucionais, tá? Os atos institucionais, pessoal, conhecido como AI, eles estavam acima da Constituição. Então, todos os nossos direitos, né, que estavam contidos na Constituição, né, com os AI, eles deixavam de existir, tudo bem? Nesse ato institucional, né, que nós vamos chamar de AI2, né, ele vai estabelecer eleições indiretas para presidente. Quando nós temos eleições indiretas, não é o povo, não é a população que escolhe o seu governante. Tudo bem? Ele também, pessoal, vai fazer a lei da imprensa, tá? A lei da imprensa, ela vai instaurar a censura, né, aos veículos de comunicação. Então, todas as músicas, todos os livros, todos os jornais, todas as novelas, enfim, tudo que era parte aí que a população ia ter contato, passava antes pelo departamento de censura, tá? Se o departamento autorizava, era publicado, era veiculado, tudo bem? Bom, pessoal, de 1969 a 1978 é que vai ser realmente, tá, os anos de chumbo que a gente falou agora há pouco, tá? Os anos de chumbo, eles vão ser aí o auge da ditadura, tá? A censura, ela vai se tornar implacável, então nós vamos ver quais vão ser, o que as pessoas, né, vão fazer aí para driblar, né, essa censura, tá? E qual que é a explicação do governo para essa censura? Tá? Segundo o governo, então, era para preservar a segurança nacional e a moral da família, tudo bem? E aí, nesses anos de chumbo, vai se centralizar cada vez mais o poder na mão do presidente, tudo bem? Nosso segundo presidente, né, o Costa e Silva, ele vai ser escolhido, então, pelos militares para suceder o Castelo Branco, tá? Então, essa que foi a eleição indireta. Tudo bem? Ele vai enfrentar, né, vários protestos de rua, né, contra a ditadura. Em resposta, pessoal, ele vai fechar o Congresso Nacional e vai decretar o AI-5, tá? O AI-5, né, ele vai ser aí o ato institucional mais violento, né? Vai ser a mais rigorosa das leis da ditadura. Tudo bem? Durante o seu governo, né, foram suspensas também todas e qualquer garantia constitucionais, tá? Então, lembra ali, né, que o AI-5 estava acima da Constituição. E isso, pessoal, vai impulsionar, né, parcelas da oposição à luta armada, tá? Então, nesse período, as pessoas que são contra a ditadura saem em luta armada, certo? E nós vamos ver aí, né, como que essa luta armada vai ser enfrentada pelo governo. Tudo bem? Nós paramos por aqui. Dúvidas, mandem por e-mail e a gente se vê na próxima aula.